Paz a cada um de vocês. Vamos começar a nossa EBD. Pedir a presença do Espírito Santo através da nossa oração. Vamos lá? Qual é o nome do irmão aqui? Eu? É. Gonzaga. Hã? Gonzaga. Gonzaga. A gente fica o irmão e não assimila o nome. Eu vou pedir que o irmão nos eleve em oração nesse momento, para começar a nossa aula. Amém. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos na tua casa para aprender de ti, Senhor. Obrigado por mais um ano que o Senhor nos concede, Senhor, para estar aqui, Senhor, reunido com nossos irmãos. Deus, que o Senhor venha, Pai, com a sabedoria da nossa irmã, para que venha trazer a tua palavra para cada um de nós, porque nós precisamos de ti, nós precisamos ouvir de ti e aprender, Senhor, porque cada dia que passa nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, mas a tua misericórdia dura para sempre. Em Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada irmão que aqui se encontra, Pai, abençoe, meu Deus, todas as famílias, abençoe a família da irmã Elza, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, tenha misericórdia de cada pessoa que está sofrendo nesse momento. Que o teu Santo Espírito venha consolar a família. Abençoe o pastor, Pai, o pastor Fábio, sua família, onde quer que eles estejam. O Senhor venha estar com eles, Pai, dando sabedoria, para que eles possam, Deus, estar levando a tua palavra a cada pessoa que está sofrendo neste mundo. Em Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais oportunidade, pela tua palavra que vamos ouvir agora. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, irmão. Amém. Hoje nós vamos para a lição 16. Esqueci de pôr ali logo em cima. Lição 16. E aí, pensando em tudo que nós viemos aí ao longo dessas lições, as últimas principalmente, aprendendo sobre o Espírito Santo. Então, quando por algum motivo você não puder vir à EBD, leia em casa aquela lição, porque na lição seguinte você não fica perdido, é sempre um link, um vínculo de uma com a outra. E o encadeamento delas é que resulta no melhor conhecimento para a gente sobre o Espírito Santo, no caso dessas últimas aqui. Então, se alguém também tiver alguma dúvida quanto aos frutos do Espírito, daquelas aulas passadas, for ler a revista, volta lá, estuda um pouco. Tem no YouTube também as aulas. E as aulas estão no YouTube, bem lembrado. Bom, o nosso texto básico está em 1 Coríntios 12, de 1 a 31. Ainda não vamos para lá. O nosso texto devocional é Efésios 4, de 7 a 16. O versículo-chave nós vamos ler juntos daqui a pouco, que está em Filipenses 2,13. E hoje a nossa aula, ela terá a participação de vocês. Segundo a condução aqui da revista, eu vou precisar de alguns alunos, irmãos alunos. Mas antes, vamos orar junto esse versículo? No 3, todo mundo junto, está aí na revistinha de vocês. Quem está sem a revista está aqui na lousa. Por isso que eu coloquei aqui, porque nem todos têm a revista. No 3, dá uma viradinha. Isso. O irmão aqui consegue ver? Quando ele entender? Então no 3, 1, 2, 3. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o querer e o realizar, tudo que acontece, o que vamos estudar, depende, vem dele, o Espírito Santo vem dele, parte dele. Não é um talvez, é uma afirmação. É ele, quem? Porque é um Deus também, né? No sentido de ser o nosso Criador, o nosso poderoso. Então é ele quem efetua, é ele quem age em vós. Quem são vós? Nós, em todos vocês. Esse vós aqui, se fosse numa linguagem literal, uma linguagem do dia a dia, seria
vocês. Tanto um querer o que ele quer que faça. Em quem ele quer, quando ele quer, a hora que ele quiser. É esse querer. Tem muita coisa dentro desse querer que só pertence a ele, é mistério. Como realizar, é para fazer agora, é para fazer amanhã, quando é que vai realizar? Esse realizar também vai partir dele. Muito bem, essa é a primeira parte, de quem parte, o que é feito, como e quando. E depois, é partindo de quê? Segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que a vontade dele é boa. E o que mais? Perfeito e agradável. E agradável. Então eu achei esse versículo assim muito profundo. São poucas palavras, mas tem uma profundidade aí. Aconteceu algo espiritual em alguma situação, você não sabe do que se trata, você não conseguiu discernir aquilo, veio de Deus. Tem uma profundidade aí nesse versículo. Mas vamos seguir aqui. O que nós pretendemos com essa lição de hoje? O que nós vamos saber com a lição de hoje, com essa aula de hoje? Entender que cada um tem o seu dom, ou dons, e deve exercitá-lo. Então, às vezes, para pôr em prática, é preciso um laboratório antes, um treino, uma observação assídua das coisas que acontecem com o mover do Espírito Santo, antes de julgar. Então, vamos procurar conhecer, por isso que eu estou falando da importância de todas essas últimas lições que falam do Espírito Santo, principalmente para nós batistas. Porque as doutrinas das igrejas são diferentes. Então, às vezes, a gente pode chegar para uma pessoa católica, vamos supor, e dizer assim, você precisa aceitar Jesus, e aí a gente vai levar a palavra e tudo mais, a gente precisa viver em unidade. E essa pessoa que está lá fora pode dizer assim, mas que unidade? Tem o presbiteriano, tem essa denominação, tem aquela outra porta, cada igreja é um nome, que unidade que vocês têm? Então, o que acontece? Nós precisamos nos unir cada vez mais nesse Cristo que nasceu, que pagou um preço de cruz, que levou nessa cruz todos os nossos pecados. É Ele que nós aceitamos, é o seu santo nome que a gente leva à frente de tudo que fazemos e que tentamos ter uma vida diferente, nos esforçamos a cada dia para ter uma vida diferente em prol disso. Nós vamos falar muito aqui hoje de unidade. Então, esse é um dos passos, a gente precisa exercitar. Sentir. Devemos alegrar-nos por ter recebido dons espirituais para o crescimento no reino de Deus. Nós recebemos esse dom, Deus nos deu. Agora a gente precisa descobrir cada um qual é o seu dom, exercitar, pôr em prática e qual é a finalidade? Para o crescimento do reino de Deus, o crescimento das igrejas. Agir, cultivar os seus dons espirituais com alegria e gratidão. Não é para ter medo, não é para ter vergonha, não é para ter a dúvida, essas coisas não são de Deus. Vem na gente que somos carnais, que somos humanos, vem, mas a gente já pede a Deus para tirar. Veio uma situação, você veio num culto e passou ali pela pregação e tudo mais, e foi para casa cheio de dúvida, vai para a palavra estudar mais um pouquinho aquela palavra. Vai mais uma vez. Nós temos que ruminar. E o que é o ruminar? Vamos imaginar então o boizinho lá no pasto. Ele vem, come o capim. E aí, quem já viu um boi mastigando? É uma volta enorme, é aquela calma. Quem já teve essa experiência de ver um boi mastigando? É uma calma. E aí ele põe para fora e depois ele pega, joga para dentro de novo e continua. Ruminar. A gente tem que fazer isso com a palavra. Ler uma vez, ler duas vezes. É difícil, né, gente? Fala a verdade.
Às vezes a gente lê um versículo correndo. O cultivo da vida espiritual é uma escolha diária, então por isso que muitos fazem devocional diária, e como qualquer outra escolha na vida, exige renúncia e disposição interior. Então eu tenho que ter um querer, disposição interior. Eu tenho que querer fazer aquilo. Às vezes eu quero? Não. Às vezes vem a preguiça ou a correria, coisas que me impedem. Mas eu tenho que, aquilo tem que virar uma preocupação em mim. Não, hoje eu não li a palavra, eu tenho que encaixar um momento aí no dia, conseguir um tempinho. Aliás, fora do silêncio e do recolhimento, não chegamos à profundidade de voz da própria vocação. Então, às vezes eu preciso me recolher, às vezes eu preciso de silêncio, às vezes eu preciso lá entrar no meu quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Isso é importante. Propósito. Para que, hoje temos um desafio, descobrir o seu dom. Cada um aqui hoje tem que se pôr a pensar um pouquinho nisso. Qual é o meu dom? Porque foi dado a todos. Nós vamos ver na palavra já já. Foi dado a todos. Qual é o seu dom? Talvez você ainda não descobriu, porque não parou para pensar nisso ainda com amadurecimento, com um propósito mesmo, um querer maior. Mas todos nós temos. Então esse é um desafio para hoje. Caso algum irmão saiba de um outro irmão do Senhor que ainda tem dificuldade de entender esse tema, a proposta é dispor-se a auxiliá-lo. Então, se tiver oportunidade com um irmão, vem conversar, irmãzinha, eu não sei ainda qual é o meu dom, ainda não me descobri, né? Ainda não ajudo na igreja. Então, se alguém puder auxiliar, é bom. O propósito é para que sirvamos promovendo a edificação de sua igreja. E eu encontrei uma frase nas minhas pesquisas de estudo, eu achei muito interessante. A liberdade que temos de ler a Bíblia é um privilégio. Privilégio. Nós sabemos que tem lugares que a Bíblia é proibido falar da palavra de Deus, tem tantas dificuldades que eles enfrentam, né? Muitos no passado não tiveram e pagaram um alto preço para que nós a tivéssemos, essa possibilidade. Portanto, ler a Bíblia é estudá-la e é um presente de Deus para cada um de nós. Deus fala, principalmente através da palavra, e ele fala de assuntos no geral para a igreja, mas ele fala também de assuntos pessoais. Aí agora eu vou para a revista, tem uma perguntinha aqui. Tem 3 perguntinhas aqui. Fiquem à vontade para levantar a mão e respondê-las. Quem aqui já descobriu com certeza o seu dom? Aleluia. Você se sente à vontade para falar qual é? Louvor. Louvor? Amém. Amém. Equipe do louvor? Fica atento, né? Então, ela já descobriu aí, sabe qual é o dom dela. Quem mais? Dom de orar pelo irmão, dom da caridade, dom das visitas, né? Eu não sei se entra, se aplica, mas quando eu me converti, uma senhora da Assembleia, acho que foi da Assembleia, ela falou que eu tinha um dom, que eu estaria orando por um enfermo e em mistério o Senhor ia curar. Eu tive vários experimentos de visitar pessoas acamadas, assim, agonizando, e orei ali em silêncio ao Deus Todo-Poderoso e foi curado, assim, sendo que os médicos já tinham falado que não teria mais jeito. Então, eu creio que foi um dom. Desde o princípio da minha conversão, eu recebi esse chamado. Amém, irmã. Dom da cura. Está na palavra de hoje, nós vamos ler daqui a pouco. Sim. É de Deus. Mais alguém? Eu, apesar de estar calado ultimamente, eu tenho dom de cantar. A louvor também.
tocava um violão como Irmã, gostava muito de quando tocar. eu era adolescente, eu morava com uma senhora, sabe? Uma senhora velhinha. Aí ela nasceu um monte de tomorzinho no mundo moderno, né? Aí ela não queria que ninguém mais limpasse tudo. Aí eu ia devagarinho, limpava, aí ela disse assim, vá ser enfermeira, que você tem as mãos muito especial para cuidar dos doentes. O cuidado com o outro, olha que bênção. E essa, eu já vi falar também depois de adulta. Eu estava ajudando a mulher que ela se operou, ela nem queria que eu vestisse a roupinha dela, eu vesti ela. Nossa, você tem um jeito muito especial de cuidar das pessoas. Bênção. Aí eu digo assim, meu Deus, eu nasci para ajudar o Senhor, me ajuda, para mim poder... Isso, irmã. Na oração pedir a Deus para... Eu vou lá ajudar ele. Que leve. Deus mostra as pessoas que estão precisando. De Cléo também. Imagina quantas pessoas acamadas aí, né? Enfim. Como concluiu que esse era o seu dom? Essa pergunta aqui alguns já falaram. Então, a Cléo falou que logo quando ela se converteu, uma irmãzinha que a orientou, aqui também. Yasmin, como você descobriu que esse era o seu dom? Como você chegou a essa conclusão? Deus foi me confirmando de várias formas, através de pessoas que nem sabia o que eu gostava, o que eu deixava de gostar, e falava, olha, Deus falou aqui comigo, você tem um dom para isso, eu não faço. E através de sonhos, eu já tive vários sonhos em sequência, e o pastor falou, olha, por que você não vai louvar? Eu falei assim, Deus, se eu sonhei uma terceira vez com isso, é porque era para eu louvar, porque eu fui lá e sonhei de novo, terceira vez. É o que eu falei há pouco na frase que eu encontrei lá nas pesquisas dentro, né, desse campo cristão. Então Deus fala na palavra de um modo geral, quando numa pregação, numa ministração, mas ele fala também em particular. Ele tem os modos dele. Desculpa, a garganta hoje está ruim. O que tem feito para pôr em prática esse dom? Orado para que Deus coloque pessoas, para que seja aquele chamado, aquele mover mesmo, que de repente você está na porta da pessoa, ou a pessoa está na sua porta, né? Após essa série de lições em que estudamos sobre os dons do Espírito, temos como desafio para hoje entender o caminho para termos experiências práticas com o dom ou dons que o Senhor nos deu. Ele deseja que os sirvamos promovendo a edificação da sua igreja. Então essa igreja, para continuar edificada, precisa de servos, precisa de pessoas para servir a esse Deus. Aqui tem mais um aluno. Aqui pede para chamar um aluno à frente. Eu vou fazer a pergunta, se alguém quiser vir à frente, ou quiser levantar, ou se quiser também ficar sentado, não tem problema. Mas se sentir no coração de falar, de corresponder ao que eu vou perguntar, vamos participar, tá? Você crê, a partir do novo nascimento, que o crente passa a ter o Espírito Santo? Quem crê nisso? Que a partir do novo nascimento, aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, principalmente foi batizado, que o batismo é uma ordenância, mas não deixa de ser tão importante quanto todo esse conjunto que nós vamos adquirindo, absorvendo na vida cristã, esse novo nascimento, esse novo homem. Vocês acham que o crente passa a ter o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Sim. Por quê? O Espírito Santo habita em nós. Isso, exato. A partir do momento que eu aceito a Jesus, sou batizado, começo a ter essa caminhada, eu caminho com a presença do Espírito Santo. Ele habita em nós. Muito bem. Ô, irmã, assim que nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a partir daquele momento o Espírito Santo já habita em nós, mesmo não tendo batizado ainda, né? Isso é um processo, mas a partir da conversão ali, você creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e único Salvador, o Espírito Santo ali te sela, você tem um selo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. A partir daí.
Você acha que todos os crentes recebem dons? Sim, pode falar. Irmã, voltando no assunto sobre dons, eu tenho uma pergunta, talvez possa até no decorrer da aula responder. Mas qual é a diferença entre dom e talento? Porque anda lado a lado os dois. Então eu gostaria de saber como uma pessoa sabe que aquilo é dom e como uma pessoa sabe que aquilo ou é talento. Vou te responder aqui. O dom, ele vem do latim domínios. Aí em outras fontes, é similar a uma palavra grega que aí eu não peguei. Eu peguei logo a origem, que é do latim. Aí eu também, quando eu faço essa pesquisa que eu tenho dúvida, eu pego a maioria. Então a maioria diz que é do latim. Então eu considerei essa. Um talento é um resultado de genética ou treinamento, enquanto um dom, ele é espiritual, ele é resultado do poder do Espírito. Qualquer pessoa, cristã ou não, segundo a pesquisa, pode ter um certo talento, enquanto que apenas, segundo os cristãos, possuem os dons espirituais. Então é como se eu te dissesse assim, o dom vem de Deus, foi Ele que deu, e nós vamos ver na palavra, não é essa não, é lá em Coríntios, nós vamos ler daqui a pouco. Por exemplo, a música, ela não é um dom, é um talento. Porque teve treino. Desenvolve, alguns já têm um talento nato, outros é desenvolvido. Então a música, né, quem pensa que é dom, não é dom, é talento. Também o talento, ele é desenvolvido já desde o nascimento, né? A gente já nasce com o talento e a gente vai desenvolvendo ele conforme a gente vai treinando. Então é como se fosse a força do nosso braço, né? O talento a gente consegue desenvolver com o esforço. O dom, ele só vem após a conversão. O dom é só, aí já vem do Espírito. Não é algo que você queira, é o Espírito, então, que vai te capacitar com o dom conforme a necessidade da igreja. Então, ele te capacita com aquele dom depois da conversão. O talento não, ele já vem sendo desenvolvido. E o talento, sim, ele pode ser exercido no nosso meio, né? Se você é um advogado, você vai ajudar a igreja. A irmã Cleonice é professora, ela pode nos ajudar. Então, mas o dom é só após a conversão. O talento a gente vai desenvolvendo, já vem desde o nascimento. Por isso que diz aqui que o talento é um resultado da genética. Também pode ser um resultado da genética. Eu tenho a minha cunhada, ela é uma professora tão completa, que eu digo que ela nasceu com o dom e foi lapidada. Mas na verdade ela nasceu com o talento, talvez a genética, e foi lapidada, né? Através dos estudos, da faculdade. Então é como conhecimento. Então a pessoa às vezes não pode confundir espiritualidade com conhecimento. O que é o conhecimento? Você se debruçar sobre e estudar. Você vai aprender mais da Bíblia, você vai aprender. Conforme você estuda, você está desenvolvendo esse talento. O talento é como se fosse, eu comparo com o conhecimento. Respondi a sua pergunta? Sim. Aliás, não, os irmãos aí também ajudaram. Sigamos. Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu falar. Que não veio ao caso que ela não está aqui, a irmã Silene. Quando nós estamos no evangelismo, ela começa a falar com as pessoas se derramam, começam a chorar, começam a falar sobre a vida dela. Eu encaro isso como um dom, porque dificilmente você fala com uma pessoa que você não conhece, a pessoa além de se abrir, ainda chora. E você vê que é algo assim sincero. Então eu vejo isso, que ela tem um dom que exerce ali naquela função ali das boas novas, né? Porque ela começa a falar, a pessoa já se abre. E é difícil isso. Aí eu tenho. Opa, desculpa. O irmão quer falar? Desculpa. Então, eu estava falando, né? Você falou do Espírito Santo, nascer de novo, né? Então, quando a pessoa ela nasce de novo verdadeiramente, ela tem a alegria de Deus dentro dela. Não é uma alegria, eu tô alegre para agradar a irmã. Não, é uma alegria espontânea, as pessoas não entendem. Ela não entende, né? Então, a pessoa, quando ela nasce de novo, recebe o Espírito Santo, ela muda de vida, se ela quiser. Sim. Ela muda de vida, porque ela muda
de dentro para fora. Quando a gente muda de dentro para fora, tudo muda. Muda a vida financeira, física, espiritual, sentimental, muda tudo. Não tem que dizer assim, Deus, você nasceu de novo e Deus vai fazer só isso aqui e não vai fazer ali. Deus, eu falo isso por experiência, porque eu tive isso, eu senti isso. Então eu posso falar com autoridade. Então assim, às vezes eu estou assim, ou no carro, ou em casa, no trabalho, eu fico ouvindo uns louvores e Deus vai falando comigo e às vezes as pessoas ficam assim, você está chorando? Por que você está chorando? Porque eu estou ali, eu estou numa alegria, porque eu sou grato a Deus por tudo que ele fez. Sabe? Tudo que ele fez. Bom, não vem um caso agora de eu falar. É quando Jesus fala daquela paz. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo conhece. Ela é além de qualquer entendimento. Então, às vezes, você pode estar passando por uma situação difícil, por uma tribulação. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Ontem eu tive uma crise de labirintite, eu fiquei caída uma tarde, minha irmã me pegou, eu tive a sensação de desmaio, enfim. E levantei. Tem uma outra questão, meu pai está adoentado e tal. Está acontecendo as coisas que não está colaborando para você estar aqui. Eu estou aqui. Graças a Deus que eu estou de pé, consegui vir da minha aula, que eu estou desde sexta-feira estudando. Mas, se fosse uma outra pessoa que não tem Jesus, hoje eu não vou lá não, que ontem eu estava tão ruim, eu vou ficar aqui, eu vou dar um repouso. Entende? Mas é Jesus que me dá essa força. Por mais que o mundo está se acabando lá fora, você está aqui. Ou até seus próprios problemas. E as pessoas não entendem que por mais que não aconteceu o melhor para você, mas você está ali feliz da vida, alegre, e as pessoas não entendem, né? E vai avançando. Bom, chega até. Tem gente que chega até a pensar assim, nossa, a pessoa não tem problema. Né? Porque você está passando por tanta coisa, você está sorrindo, você está tentando sobreviver, né? Ontem eu liguei para o meu pai, fiz uma oração por ele. Não é fácil, nada é fácil nessa vida. E depois eu pensei assim, meu Deus, é só Deus que levanta a gente. E estou doente, tem mais de 3 meses que eu estou doente, eu estou de pé. E pedindo a Deus força, Deus, até quando que eu vou passar por isso? Eu não sei. Mas eu não paro um minuto, eu lavo o rosto, eu lavo casa. E o problema ali, Costura de letra, a costura, a máquina pesada, eu ali. E a doença aqui, pedindo Jesus. Calma, minha hora está lá, eu não aguento mais. E o calor está aí, eu estou doente. Entendeu? É Deus, é só Deus, porque se não for Ele, a gente não consegue sobreviver. A força vem dele. Mais alguém? Bom, vocês têm aí na revista de vocês o item 1, a quem se destinam os dons? Sim? É porque a revista é um pouquinho diferente, aí algumas perguntas eu vou fazendo assim para pontuar se eu estou indo na sequência certa. Aqui diz assim, a partir do novo nascimento, o crente passa a ter o Espírito Santo habitado em seu corpo. Foi a pergunta que o irmão Juscelino respondeu. O Espírito Santo habita em nós. Eu queria que o irmão lesse Romanos 8, de 9 a 11. Romanos 8, de 9 a 11. Pode ler? Pode. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, até o 11, né? Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. No caso, está falando do Espírito Santo, que está em letra maiúscula, né? Sim, o Espírito Santo de Deus. A entrada do Espírito Santo de Deus no homem, a partir que vem em mim ou em você,
o Espírito Santo de Deus, mediante Cristo Jesus, determina uma renovação pela qual o homem sente, pensa e age conforme a vontade de Deus. E se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, tenho que pedir perdão e pedir força a Deus. Imediatamente. E quando você, a partir do momento que você é cristão, você sente isso. Quem aqui já sentiu alguma coisa que você fez assim, não precisa contar o que exatamente, mas algo que você fez assim que não agradou a Deus? Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Meu filho era pequeno, eu morava numa casa pequenininha, na casa dos meus sogros, e esse menino começou a chorar do nada, inquieto, e chorava. A alimentação estava em dia, o lanchinho dele, já estava perto do almoço, tudo, mas era um choro diferente. Só vou te dar um banho para ver se você melhora. Devia ter uns 3 aninhos, né? Tomava banho na banheira, levei pro banheiro, coloquei dentro da banheira, dei o banho, tirei o menino chorando, e ele amava tomar banho, brincava na água e tal. Mas nesse dia chorando, aí foi me subindo nervoso, porque era um sábado de manhã, tudo para fazer dentro de casa. Eu sei que eu peguei ele, coloquei em pé assim na cadeira, enrolado na toalha, e falei: Deus, se tu existe, faz esse menino parar de chorar. Ô, gente, esse se, parece que um anjo, eu creio que Deus mandou um anjo com espada desembaiada, assim, passou entre eu e ele, fez assim, zum. Eu só senti fazer, tipo um vento forte fazer assim, entre eu e ele, o menino fez assim. Gente, aquilo foi um puxão de orelha pra mim. Eu terminei de pôr a roupa nele, sentei na cama e comecei a chorar. Como se Deus existe? Então, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, a gente tem que pedir perdão. Eu passei o resto da tarde ali cabisbaixa comigo mesma. Meu Deus, como é que eu falo isso, se tu existe? Na hora ele provou que ele existe. Bom, a partir daí, a mudança, um novo dinamismo interior, essa coragem, essa fé, essa alegria, essa paz, essa vontade de continuar lutando. Esse é o dinamismo interior que, com a própria força de Deus, liberta o homem. É assim que nós vamos nos libertando de muitas coisas que vêm para nos oprimir, para nos deixar para baixo, para nos deixar confusos, tristes. Confusão, dúvida, tristeza, essas coisas não são de Deus. Vem na gente, vem, mas ao momento que você percebe, começa a orar, muda aquilo que você está fazendo um pouco, arranja um minutinho, se tiver é bom sempre carregar consigo um trecho bíblico, se não puder carregar a Bíblia toda, dependendo do lugar que cada um trabalha, mas aqueles dias que você está passando dificuldade, eu gosto disso. Até um outro livro que eu esteja lendo, que é mais leve de carregar, na hora que eu saio, enfio na bolsa, que ali tem trechos bíblicos que remetem, às vezes eu preciso ajudar alguém. Quando não, pessoas que às vezes ligam pra gente, que eu já atendo de joelho com a cara na Bíblia, já falando aqui, porque eu vou ter que passar a palavra. Eu tenho pessoas assim ao meu redor, para fortalecer. E o celular também já tem a Bíblia, né, irmão? Também, mas eu falo assim que no trabalho, às vezes você não pode acessar o celular, né, porque eles acham que tá bom. Agora, tem uma outra pergunta aqui. O que pode acontecer com o crente que não identifica o seu dom no corpo de Cristo? No corpo de Cristo é na igreja. Tá? Aqui. Aqui é um corpo. E aí lembra daquela passagem, coincidentemente, não, providência, provenientemente de Deus. Aquela outra aula que eu dei, eu desenhei o corpo, né? Hoje, ao invés do corpo, vou desenhar uma mão. Os dedos das mãos são todos diferentes um do outro. Então, eu vou repetir a pergunta. O que pode acontecer com o crente que não identifica o seu dom
no corpo de Cristo, na igreja. Ele acaba prejudicando todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque ele deixa de exercer algo que talvez aquela área ali precisava tanto dele, porque não tem outra pessoa. Perfeito. Eu coloquei aqui, para essa resposta sua irmã, eu coloquei assim: sobrecarregar os irmãos, muitas vezes. Continue. Então, ou seja, aquela igreja não tem falta. Por exemplo, vou colocar aqui a minha área, que é a área da música. Se tivesse só eu aqui na igreja, que só cantasse, mas eu não falasse nada, eu estou aqui sabendo que eu poderia exercer o cântico aqui na igreja. E aí o pastor, os irmãos falam: puxa vida, se tivesse alguém que pudesse pelo menos trazer um louvor, trazer uma música, está eu aqui. Tem alguma coisa que está faltando. Eu estou deixando de exercer aquilo que Deus me deu, prejudicando o andamento do culto. Prejudicando, porque quando a gente depende de uma área, entre aspas, porque o cântico, a igreja pode fazer isso, mas quando tem alguém para levar a igreja a adorar a Deus, é diferente. É diferente porque ela precisa esperar que alguém, que a igreja se manifeste para cantar. Quando o pastor mesmo, ele tem que, olha, a gente vai à igreja pegar o hino, mas tem uma pessoa ali, já própria para fazer aquilo ali, poxa, já fica sossegado, já fica tranquilo, ou seja, vai dar andamento no culto da igreja. A liturgia da igreja, ela funciona corretamente, tendo as suas áreas preenchidas. Sim. Então é importante de corresponder, de preencher os ministérios na igreja. É fácil, né? Não. Mas isso aqui que a gente está fazendo agora, que nós estamos fazendo agora, nos reunindo para aprender da palavra, para aprender do estudo bíblico, também nos ajuda a fortalecer. É uma base importante também. Também. No 2 aqui. Se a pessoa também, né? A pessoa também pode fazer isso. Ela tenta domar, fica quietinha, ela também não cresce. Ela fica sentada, ela prefere ficar sentadinha no canto dela, mas ela também não cresce espiritualmente. E tudo que você faz, você doa, você aprende cada vez mais. Sim. Eu acho que de alguma forma está negligenciando. É uma forma de ser Sabe fazer, negligente. não faz. Concordo também. E eu vou falar uma coisa para o irmão. Eu acho que tem muitos na igreja, dentro das igrejas, que não estão exercendo esse dom. O dom. Eles não estão exercendo. Está com o seu dom ali camufladinho, né? E não estão fazendo isso. E nem estão procurando. Talvez nem saibam também o que é. A pergunta que ela fez, né? Se cada um já conhece o seu dom. Se você não se coloca à disposição ali de trabalhar nas áreas, né? Então você entender qual que é o teu chamado, qual que é o teu dom, como é que você vai exercer? Como é que você vai saber, né? Se você não se coloca à disposição. Sim. É o que eu falei de laboratório, né? Ir treinando, ir testando. Às vezes entra num determinado ministério e não se sentiu tão assim à vontade de realizar aquilo, de fazer com amor, com gratidão. Experimenta outro, mas saiba chegar e saiba sair também, né? Porque às vezes sai de uma maneira tão brusca, não vou mais, não sei o quê. Cuidado com isso, né? Sim, irmão. O que acontece muitas vezes também é que tem pessoas que ficam com medo de exercer aquela área ali, achando que não vai dar conta, achando que alguém vai falar: olha, ela não sabe fazer aquilo, não. É o Espírito Santo que capacita. Que ajuda. Então a pessoa vai lá, nem vai fazer um mozinho. Ela foi na música aqui também. Eu não toco bem, mas já cheguei aqui e dá dó. Eu mesmo sentia dó de mim mesmo, porque eu chegava ali, santo Deus. O que eu errava era uma grandeza, irmão. Demais. A música saía que eu não sei como a igreja conseguia entender o que eu estava tocando aqui. Talvez nem entendia, mas não falava nada. Mas eu insisti, eu não desisti. E jamais a gente tem que desistir daquilo que a gente quer. Se não está conseguindo, vai tentando. Uma hora você vai conseguir. Tentando, insistindo e pedindo ajuda a Deus. Exatamente. Né? Os nossos pontos de fraqueza, a gente pede ajuda a Deus. Tem que deixar isso claro na mente. A partir do momento que passamos a integrar o corpo de Cristo, a fazer parte desse corpo, que jogo vai ver? Diferença é assim. Então, a partir do momento que eu integro, começo a fazer parte desse corpo, eu vou compreendendo essas diferenças de um com o outro.
1 Coríntios, vamos lá para a Bíblia, gente? 1 Coríntios 12. Aqui eu coloquei de 1 a 31, mas primeiro nós vamos de 12 a 31. de 12 a 31. Capítulo 12, vai para o versículo 12 também. Você é professor, e para ver Vai aí. Quem se sentir à vontade pode fazer a leitura. Tá bem? Uhum. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muita mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muitos mais decoro. Mas, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos, mas procurais com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Irmã, tem aqui uma passagem aqui, ó, que fala, não sei qual foi o versículo que eu li aqui, que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Sim. Né? Uhum. Eu falo isso porque eu senti isso na pele, literalmente, né? Uhum. Quando eu sofri um acidente, que eu estourei a roda do joelho, três lugares, meu corpo também todo sofreu, né? Uhum. Mas enfim, pode seguir. Sim. A imagem do corpo é usada para falar da unidade. Então, é um só. Vamos fazer o exercício com as mãos. Então, a mão é uma mão. Lembra que a irmã Adriana trouxe o exemplo da mexerica? Eu pensei em trazer a mexerica hoje, mas eu lembrei, não, já está aqui, tem uma mão também, pode ser exemplo. Por isso que eu coloquei a mão aqui. Fecha a sua mão. Quando você fecha a sua mão, todos os dedos estão aqui. Abra a sua mão. Você movimentou todos os dedos? A mão é uma só. A igreja é uma só. Isso aqui é unidade, única. Porém, composta por
dedos, cada um diferente um do outro. Então, o que está se falando aqui é de unidade. Eu gostaria de 3 irmãos aqui na frente para fazer uma dinâmica rapidinho, um gesto muito simples. Muito simples. 3 aqui na frente. A imagem do corpo é para falar de unidade. Só vou mostrar isso, unidade. 3. É coisa rápida. Vamos, gente. 3 corajosos aí. 3 corajosos. Rapidinho. Pode ficar aqui do lado. Mais um. Só falta um. Vamos orar, Mais vamos um. orar. É rapidinho. Isso. Isso. Quer Kika? Tem que dar mão. Dá mão. Exatamente, já adivinhou. E olha, apesar de morarmos juntos, não falei nada. Não dá mão pro outro. Não, repetiu o que o irmão falou, tem que dar mão. Não foi mal, não. Tá gravando, eu vou colocar o nome aqui. Não vou divulgar. Isso aqui é uniforme. Não é assim na empresa? Eu vesti a camisa da empresa. Ou seja, eu estou dentro daquela condição das regras da empresa. Tenho o meu supervisor, obedeço o meu gerente, o meu gestor. E aqui eu vou. Chega o cliente na escola, viu de uniforme, a escola é o exemplo, que é onde eu trabalho, viu de uniforme, ali é professora. O outro, a da secretaria, os outros podem estar com um uniforme diferente, mas vestir o uniforme da empresa. Isso é empresa. Empresa. Muito bem. Isso aqui é uniforme. Isso daqui é unidade. Entenderam a diferença? A Bíblia não está falando para sermos uniformes, iguais uns aos outros, todo mundo igual, porque vestiu igual. É outra coisa. A Bíblia está falando disso aqui, unidade. Ele pensa diferente, ela pensa diferente. Mas aqui dentro tem que se esforçar para ter unidade. É disso que essa passagem está falando. Obrigada, irmãos. Amém. É disso. Tem gente que acha que eu tenho que ser igual ao outro. Um tem que ser igual ao outro para conviver na igreja. Tem medo de vir para a igreja. Tem medo de aceitar Jesus. Ah, eu não quero igreja. Ah, não. Lá não é fácil. Viver com aquele monte de gente. Não. Somos diferentes, porém, temos que ser solidários uns com os outros. É solidariedade. Aí o reino cresce. Fala, Etácio. Eu comparo também com uma corrente. Uma corrente quebrou ela fica incompleta. Vários elos aqui, né? Ligando uns aos outros também. Continuando na revista. Alguém queria colocar mais alguma coisa sobre essa passagem? Não? Vamos seguir. Identificar o que sou no corpo, se eu sou mão, se eu sou pé, se eu sou boca. Se você for a manicure e ela cortar, né, tiver um cortezinho ali na cutícula e aquilo inflamar. Minha mãe uma vez teve um problema assim que virou anos para ela curar aquilo, teve trabalho, porque molha a mão toda hora, né, não deixa sequinho para curar, então demora. E aí a gente dá valor ao dedo. A gente dá valor à unha. Um corpo inteiro, cada um de nós. De repente, uma unha atrapalha seu dia todo. Vai fazer, vai molhar a mão. Então, cada um tem importância. Cada dedinho desse, ó, diferente, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Mas compõe a mão. Compõe um todo. E um precisa do outro. Fazer só um gesto para sair daí. Pinçar. A pinça. Eu precisei de 2. Diferente um do outro. Mas para pegar eu precisei aqui deles 2 tão diferentes. Às vezes nós somos tão diferentes uns dos outros. Mas tem alguém precisando de você com essa diferença que você tem. De você assim do jeito que você é. Mas tem alguém esperando pela tua ajuda. E você sabe o quanto você já ajudou também. Agora aqui, ó, aluno 3, uma outra pergunta. O que acontece se o crente exercitar o seu dom relaxadamente? Qual o resultado dessa atitude no funcionamento do corpo?
Então, nenhum dom pode ser exercido de maneira relapsa, relaxada, de qualquer jeito. Ainá? E Deus não quer, Deus vomita. Se você fizer a obra dele relaxadamente. Ele não quer. Eu serei breve. Eu já fui presidente dessa igreja, né? E às vezes você leva tanta porrada, mas tanta porrada, que você precisa de um tempo. Aí no ano de 2022 eu falei, Senhor, eu preciso de um tempo. Eu fiquei 1 ano no banco, nem o pastor me mandou eu sentar, eu que sentei. 1 ano aprendendo. Eu falei, Senhor, eu preciso de 1 ano aprendendo. Mas de ti, e olha que desde que eu vim pra cá, que eu tenho para fazer 16 anos que eu tô aqui, eu sempre trabalhei no Ministério Infantil, na MCM, que era MCA antigamente, MCM, e sempre trabalhei muito. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de um tempo. Fiquei 1 ano depois da pandemia sentada no banco aprendendo mais de Deus, porque tem momentos que você precisa reaprender, precisa revisitar os seus conceitos e ver se é o conceito do Senhor, né? Porque às vezes a gente tem um conceito, mas não é o conceito de Deus. Então eu sentei e aprendi. Aí foi quando o pastor, antes disso, aquele pastor que morreu, o pastor Rubens, eu estava orando a Deus, eu falei, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver um dom. E tinha falado em silêncio para Deus. Você acredita que antes de... Eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco orando. O pastor, antes de morrer, ele falou comigo que o meu dom não era aqui dentro. Foi assim que ele falou. Ele falou, irmã Cleonice, eu tenho algo para te dizer. Aí eu falei assim, pode falar, pastor. Aí ele falou assim, o seu dom é ministério de rua. Aí ele falou assim, você vai ajudar na igreja, mas aqui dentro não está o seu dom nesse sentido. Você vai estar aqui, vai ajudar a igreja, mas a sua questão é o verdadeiro ID. Foi assim que ele falou para mim. Só que não é que eu não vou trabalhar na igreja, não é isso. A questão é que às vezes causa confusão na igreja, porque você está vivendo o mistério de Deus, e mesmo sendo um dom, as pessoas às vezes não se atentam que Deus tem um mistério para cada um. Assim como Elias. Elias era um grande homem, e o que aconteceu com o tempo? Ele foi para onde sozinho? Na caverna. Você está vendo? Então, às vezes, se a gente for pesquisar a Bíblia, for entender, você vai ver que tem um dom para cada ser humano. E às vezes a gente quer unificar os dons, tipo assim, ó, o seu dom tem que ser aqui, se não for aqui, não é em lugar nenhum. Então você passa a ser Deus, você que está controlando o homem. E quando você vai ouvir de Deus, você começa a ser louca no meio dos crentes. Porque você está vivendo um novo de Deus na sua vida. Então, realmente, depois que a gente se depara com algo que você está orando, e Deus vem e fala para você, que você ora em silêncio, e Deus vem e te confirma, às vezes você não é mais bem vista no corpo, porque o corpo, ele tem algo já unificado. Então, o dom, ele vai bem além daquilo do que a gente possa imaginar e saber. Então, Deus fala no seu coração, aí cabe dizer se você vai seguir o que o homem tem para você ou o dom que Deus fala para você. Você vai fazer isso e você vai ter zelo nisso. E é isso, e às vezes, você vê, trabalhei muito dentro das igrejas e tive uma excelente oportunidade e hoje eu posso dizer que eu sou feliz porque eu encontrei meu verdadeiro dom. Então, assim, às vezes essa palavra relaxadamente aqui, ela é consequência de insatisfação, de não descoberta, de não me firmar exatamente onde eu estou e o que vem, né, o que Deus colocou em mim para trabalhar pelo próximo, para trabalhar em prol da igreja. Outra coisa é saber, como eu falei há pouco, essa saída, esse desligamento. Ela foi para o banco, ela ficou 1 ano, mas porque tem gente que é assim, gente. Não deu certo nisso, eu vou sair da igreja. E não é sair da igreja. Desde que ela ficou 1 ano em oração, pedindo a Deus direcionamento, Às vezes é 1 ano, às vezes é mais, o tempo de Deus não é o nosso. O Espírito Santo sabe incomodar, viu? Sim. Você começa a entrar numa guerra
espiritual dentro de você mesmo, porque você fala assim, será que eu estou fazendo o que para Deus? Entendeu? Aí você começa a se perguntar, aí quando vem a revelação de Deus, aí você meio que já começa a descansar no Senhor, que eu acho que é aí que entra esse versículo, sabe? Descansar no Senhor. Ficar em paz. Aí você fica em paz, porque existe um conflito interno. Tudo bem. Aqui tem uma quarta pergunta. Mais alguém tinha levantado a mão? Não? Vou seguir. Ele pede aqui que nós, para a gente citar, aqui seria um quarto aluno, mas não dá para fazer um a um, que a igreja não está tão cheia. Vamos juntos, nós vamos fazendo o que couber a cada um que se sentir à vontade de participar dentro daquela pergunta, daquele questionamento, participe, fique à vontade. Peça que cite alguns resultados positivos para a igreja, resultados, ó, polegarzinho para cima, quando os crentes exercitam seus dons com alegria, paz. Quais seriam esses resultados? Quando os crentes exercitam seus dons, cada um descobre e vai exercitar esses dons. A igreja cresce, né? A igreja cresce, então o crescimento da igreja. O que mais, gente? Mas alegria, satisfação. Com alegria, com satisfação, o modo como ela cresce. Ela não cresce triste, de uma maneira forçada, não. É alegre, com gratidão no coração. E é isso que Deus espera de nós. Ele fica feliz com isso, eu creio. Deus deseja que sua igreja se desenvolva de forma sadia, e para isso o crente deve não somente saber qual o seu dever, mas exercê-lo, pôr em prática. Quais são as dificuldades para compreender o dom? Existem alguns obstáculos que nos impedem de identificar o dom que o Senhor nos tem concedido. Alguém quer falar como a falta de comunhão com o Senhor dificulta a pessoa a entender o dom dela? Então, se eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, às vezes tem situações de comunhão com os meus irmãos e eu estou fora por qualquer desculpa, que às vezes tem motivo que a gente realmente não pode vir, mas eu tenho que procurar me esforçar mais para vir. E isso impede, dificulta a pessoa de entender o dom dela? Vocês concordam com isso? Quando a gente, a irmã usou a palavra comunhão, né? Sim. Como está na revista. Sim. E para termos comunhão com Deus, a gente precisa ter leitura bíblica diária, estudante. Sim. A oração. Sim. E também a convivência com os irmãos, né? É o que a palavra nos diz. Uhum. Então, o Espírito é assim, nós podemos nos encher do Espírito e também restringir a atuação do Espírito na nossa vida. Se a gente deixa de praticar essas coisas que eu acabei de falar, a gente vai restringir a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E aí a gente vai se perder no nosso dom, porque Deus ele vai trabalhar com os dons que Ele nos deu e cada um Ele dá como prover, o dom Ele capacita, a gente só vai conseguir desenvolvê-lo em plena comunhão com o Senhor. Sim. Cada vez que a gente mais se afasta de Deus, esses dons vão se cessando, eles vão ficando restringidos. Você tem o seu dom, só que ele está ali, sem ser exercido, parado, porque você não está exercitando essas práticas, Sim. Leitura bíblica, a oração e a comunhão com os irmãos. Perfeito, exatamente. Sim. Irmã, uma informação voltando no assunto sobre corpo, né? Uhum. E quando, que não devemos também esquecer, quando a parte do corpo vem necrosando, a famosa morte, Sim. o que devemos fazer? Porque, por exemplo, sabemos que um corpo, ele também, por exemplo, quando falta um membro, faz diferença, mas também sabemos que uma parte do corpo, um membro, enfim, sabemos também que temos a necrose, a famosa morte. E essa necrose vem contaminando as outras partes do corpo, um tumor, um câncer, enfim. O que devemos fazer? Bom, então
Então, já que estamos falando de um tumor, vamos tratar a ferida, vamos tratar o lugar. Eu sou a favor do diálogo. Então, primeiro passo, vamos conversar sobre de maneira madura, adulta e esclarecida. Então, primeiro passo é dialogar sobre. Vem cá, irmãzinha, meu irmão, estou sentindo o senhor afastado do seu ministério por um período, o senhor não tem comparecido, o que está acontecendo? Vamos ouvir primeiro. O primeiro passo, saber ouvir. Então, aí ele vai me falar o que foi. Às vezes pode vir dele uma situação pessoal. Ô irmão, não sabia o que estava acontecendo. Aí já pensou, o senhor já entra, irmão, nunca mais vê, tem que vir para a igreja, irmão, tem que vir, tem que acontecer, o que está acontecendo? Não posso. Então primeiro tem que ouvir, ó, o que foi, nem foi nada da igreja, foi um assunto pessoal dele. Ou, então aí a importância de saber ouvir. Ou ele me traz um assunto que aconteceu aqui dentro da igreja. Não, porque numa certa situação eu percebi isso e aquilo. Mas irmão, será que não é uma percepção só sua? Isso de fato aconteceu, irmão? O senhor quer que eu chame o fulano para conversar? Porque está na palavra, né? Chame uma testemunha, tudo mais. Então, chama alguém para conversar ali dentro, no máximo de particular, é o máximo mínimo possível. Então, precisa chamar mais uma pessoa, precisa chamar mais duas pessoas, sempre com aquele cuidado para envolver o mínimo possível todo, porque senão vira outra confusão. Você vai criar outro problema. Então, tentar resolver ali no diálogo. Não teve jeito ali, eu creio que já ajuda, já esclarece, o irmão já vai sair mais aliviado. Às vezes o outro também que estava chateado. Terminou a conversa, vamos orar junto? Olha a unidade que eu fiz ali há pouco. Vamos orar junto, gente? Vamos orar, mas é de verdade. Porque às vezes ainda está com mágoa, ele não resolveu e está ali, está orando, está, sabe, mentindo para si mesmo. E me esforçar para um ponto final daquilo. É fácil quando a gente está chateado, quando tem uma ferida, né? Quando adoeceu uma parte do corpo, é fácil, não é não. Para tudo pedir a ajuda de Deus. Eu faço a minha parte primeiro, eu dou passos. É aquela passagem, Epitácio, que é bom de Bíblia. Aquela passagem que, acho que um profeta do Senhor pede para entrar no rio, foi Eliseu? Quem é o profeta que pede para entrar? Não foi? Não é o de tomar banho. É o que pede e depois a água vem até o calcanhar, depois a água... Eu não lembro qual foi. Mas é você que vai até o rio, você tem que dar passos quando você visualiza algo que precisa ser resolvido. Então eu penso que participa do diálogo, quem? Não. Foi Eliseu que mandou não mergulhar, não foi não? Mas não é do mergulho não. É um que eu acho que foi uma visão que ele teve, que entrava no rio e a água vinha até o calcanhar, depois a água vinha até aqui, depois a água ia submergir e Deus manda parar. Ezequiel. Mas enfim, o que eu quero dizer, são passos que nós temos que dar, não é o rio que vem até ali. Aquela história mundana de que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, é mundo. Eu acho que Ezequiel 47 ou é 48. Na nossa realidade bíblica, somos nós que temos que dar passos em busca disso. Então, primeiro, no diálogo, nesse diálogo, ouvir bem. A partir desse ouvir, se necessário for, envolver mais uma ou duas pessoas. É melhor que não, mas se for necessário que venha. Fez a tua parte, orou junto. E aí depois você continua em oração por aquela situação até disseminar aquilo e ver o fim. Seria mais ou menos isso? Sim. E a gente tem que estar tomando muito cuidado, porque isso está acontecendo em muitas igrejas. E a gente tem que se levantar em oração. Oração. Muita oração. Eu particularmente sou grata a Deus. Não estou me vangloriando, porque a própria palavra diz que a glória própria é vã, toda glória e toda honra seja dada ao meu Deus. Mas lá em casa, vira e mexe, a gente está de joelho no chão, dobrado, orando. Se eu faço mal, esses dois aí se ajoelham aos pés da minha cama. Achei aqui. Para orar. Eu achei aqui. Ezequiel 47. É? Quer que eu leia um trechinho? Pode ler um pouquinho. Então vamos lá. Vou ler do 2 em diante. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte e fez dar uma volta pelo caminho
exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saí do homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas que nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia aves em grande número, de uma e de outra banda. Isso. Então, ó, eu dou o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Água no calcanhar. Deus mandou ele parar? Não. Continuou. Água onde ele agora? No joelho? Deus mandou ele parar? Não. Não é hora de parar ainda é sua parte, avança. Você ainda aguenta. Lombos. Deus mandou ele parar? Você ainda aguenta. Vai. Chegou aqui. Deus mandou ele parar? Opa, filho do homem. Peraí, agora eu entro. Então, a gente faz. Tá cansado? Avança mais um pouquinho, avança um pouquinho. Aí tem uma hora que você sente que agora, não, essa peleja não é minha mais. Agora Deus entra com um milagre. Às vezes a medicina, eu acho lindo isso, a medicina. O médico, ele está ali para salvar vidas. Então entrou no hospital, aí chama a enfermeira, entra com tal medicação, observação interna, não sei se o passo a passo, eu sou leiga nisso, não sei se o passo a passo é esse, mas assim, de nossas experiências em ter ido ao hospital. E ali vai fazer uma cirurgia, não vai, caminha, chega uma hora que a medicina não vai mais. Aí entra o quê? O milagre de Deus. O milagre de Deus entra ali muitas vezes. Às vezes a medicina por si só resolve. Deus deu sabedoria aos médicos, são abençoados. Graças a Deus por eles em nossas vidas. E eles falam, agora é só Deus. Agora muitas vezes ouve isso. Só Deus, aí entra um milagre. Tá? Então, é isso, gente. Importante descobrir os nossos dons. Agora nós temos uma outra leitura. Então, falamos da comunhão com o Senhor, falta de comunhão, falta de visão dos objetivos que Deus tem para a igreja local. Aí eu vou ler lá em Efésios 4, vamos para lá? Efésios 4. A falta de compreensão, né, muitas vezes. Efésios 4, de 1 a 16, tá? Vou ler aqui. A unidade do corpo de Cristo. Unidade dessa igreja, a importância desses dons aqui, trabalhando juntos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Receberam. Paulo já afirmou, ele não está dizendo quando receber. Não, ele já está falando com os irmãos, já está falando dentro da igreja. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ó, a dificuldade. Dóceis, mansidão. Pacientes, longanimidade. Humildes, humildade. Eu precisei aconselhar minha sobrinha essa semana numa situação. Eu falei, você precisa ser humilde com a sua mãe numa situação. Aí no final, porque ela é bem rebelde, ela falou, entendi, humilhação, né? Não, humilhação é uma coisa, humildade é outra. Humildade não é humilhação. Suportando. Viu aqui 3 pessoas diferentes? É entender cada um para suportar. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
E aí a minha última dinâmica que eu trouxe aqui, vínculo. E que bom que as folhas vieram diferentes. Eu pedi 2 de sulfite, mas foi de Deus, vem 2 diferentes. Essa tem linhas, é diferente dessa daqui. Aqui é papel sulfite, aqui é papel pautado, papel almaço. E aí se unem. Você dá defeito, não vai dar defeito agora, hein? Opa! Pelo vínculo. Agora estão unidos. Por eles mesmos? Não. Veio aqui, ó, esse grampinho que uniu é a paz. É um vínculo agora entre eles. É o que Epitácio falou há pouco, os elos da corrente. Tá? Então agora estão unidos. Houve um vínculo aqui entre um e outro. Suportem-se. Suportemo-nos uns aos outros. Não é fácil, gente, não é. Mas a gente tem que se esforçar. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, estou entendendo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, amém por isso, aleluia, glórias a Ele, que Ele é por todos nós, por meio de todos e em todos. Que Deus maravilhoso. É ou não é? Então, gente, aí eu vou fazer só a conclusão. Para descobrir que dom ou dons possui, você deve dar passos listados a seguir. Todo mundo tem na revista 7 passos? Sim? Ou só tem na minha? Eu vou me orientando que é muito diferente. Crer na existência dos dons. Todos aqui acreditam na existência dos dons? Isso, eles existem. Estudar e distinguir as características de cada um. Procure se aprofundar naquele dom que você suspeita que é o seu. Vai se aprofundando. Desejar descobrir que dom ou dons possui. Viu que a descoberta vem depois da análise? Orar pedindo que Deus lhe revele pelo qual é o seu dom. Eu já dei os meus passos. A água já veio até o joelho, a água já subiu, agora é Deus. Vem cá. Vai ter que aprender a nadar. Vou orar. Vou orar. Pedindo a Deus que Ele revele qual é o seu dom. Procurar aqueles dons com os quais você mais se identifica ou que lhe trazem maior sentimento de realização. Ai, sentimento de realização. Que bom, Senhor, que eu fiz isso hoje. A Cléo, depois de um evangelismo. Ai, deu certo. Ai, hoje uma alma aceitou Jesus. Ai, sentimento pleno de realização. Aí você vai descobrindo seu dom, né? Procurar aqueles dons. 6. Verificar se há progresso e aperfeiçoamento, e isso nós verificamos quando vemos que os outros estão sendo edificados por Deus através da nossa vida. Opa, alguém através de mim, eu, pobre pecadora, aleluia, tem progresso, vou continuar fazendo, mas na minha humildade. Pois os dons são destinados a promover o crescimento da Igreja de Cristo. Tem que estar tendo esse resultado, essa resposta. Apresentar o seu corpo a Deus. Conclusão. Entendemos que o estudo de hoje deve ser incentivo para um aprofundamento sobre este importante exercício da vida cristã. Então, eu creio que nessa lição nós aprendemos a buscar em nós qual é o dom, exercitar. Às vezes, como a irmã ali falou, olha, eu vou cuidar de um doente, cuidar de um idoso, talvez minha área seja enfermagem, mas eu vou experimentar isso, a gente também pode se enganar. Às vezes é só um querer, não é o dom. Né? Então vou lá, não deu muito certo, vou mais uma vez, vou em outra, enfim, chega uma hora que eu digo, não, vou ficar no banco um ano, né, Cléo? Vou investigar, não é isso. Enfim, isso é exercitar. Depois de exercitar, descobriu, está tendo resposta, está me dando uma satisfação de paz em Deus, então agora eu vou executar.
Vamos orar para terminar? Eu aprendi no curso que eu estou fazendo, irmã, que é assim, primeiro você observa, que é observar a Bíblia, observa, depois você vai refletir sobre o que a Bíblia está falando e depois você projeta. É algo muito legal que eu trago do curso para cá, porque faz sentido, né? Observar, refletir e projetar. Sim, esse é os 3 passos mais importantes, eu diria. Os outros não é que não são importantes, mas esses aí vêm à frente, porque como é que eu vou falar de Deus se eu não ler a Bíblia para conhecer dele, para saber de quem eu estou falando? Então eu posso me perder aí no meio do caminho. Então, conhecer primeiro, ter uma reflexão sobre isso e depois pôr em prática. Irmã Lourdes, ore por nós para encerrar a nossa aula, por favor. Irmã, depois da oração dela, a irmã Reini e a irmã Adriana vai dar uma palavrinha, tá? Para os irmãos esperando um pouquinho. Tá bom, então a irmã vai orar pelo encerramento da EBD e nós vamos aguardar o aviso, tá bom, gente? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse tudo que tivemos aqui na casa do Senhor. Nós te pedimos, Pai, a continuação desse domingo, que seja um domingo de muita paz, de muita sabedoria, Senhor, para com nossos próximos. E quem vai para a rua, Senhor, abençoa, meu Deus, cada alma que está ali necessitando de Ti. Uma palavra, Pai, que o Senhor possa, meu Senhor, tomar conta dessas que estão, Pai, carentes do Seu amor, muitas vezes já desistindo, mas o Senhor sabe aonde vamos entregar essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, os nossos irmãos aqui que também aprenderam mais de Ti, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Fique com nós, Senhor, acompanhe tudo na nossa vida. Amém. Amém. Estamos encerrados. Irmã Reini, vou dar um aviso. Foi providencial o tema de hoje sobre unidade, sobre o corpo, estarmos juntos. Porque nossas igrejas vão estar juntos no próximo sábado. Quem sabe o que vai acontecer sábado? Uma. 3 pessoas! Que beleza! Próximo sábado, às 15 horas, nós vamos ter uma reunião aqui. Esqueci o nome. Um workshop de capacitação, né, irmã? Para infantil? Isso, vamos ter uma capacitação. A Igreja do Leme e a Igreja Memorial vão estar juntas nesse momento, porque nossas igrejas estão precisando, né, de uma força. Então nós vamos estar em comunhão, vamos estar juntos, aprendendo. A palestrante vai trazer umas estratégias, né, para a gente ajudar outras crianças, como vocês aceitaram Jesus. A gente também tem que dar essa oportunidade para as crianças encontrarem Jesus Cristo como seu único Salvador. E um pouquinho diferente da gente adulta, a criança precisa de umas coisinhas assim, né? Um pouco mais animadas, umas figuras, um jeito especial de transmitir a Jesus Cristo como seu único Salvador. Então, se você tem esse chamado, ou não sabe que tem ainda, né? Lembra que ele não falou hoje? Talvez você esteja aqui e vai descobrir que você... Não é isso que eu queria fazer? Ajudar as crianças a entenderem que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se você ainda não trabalha com crianças, aproveite, venha sábado. De repente é o seu dom, o seu talento que você ainda não descobriu. E uma coisa, queridos, é o seguinte: às vezes a gente pensa só em vir se capacitar para ser professor da sala de infantil. É muito além disso. Quando tem evento na igreja, quando vem um visitante, quando as irmãs que são professoras não estão, qual é a obrigação da igreja? Ser corpo. Então isso é uma capacitação para homens, mulheres, adolescentes, jovens, para todos. Porque o dia de amanhã, se chegar pessoas e a gente não tiver condição de receber, essa responsabilidade vai pesar no ombro da gente. E a gente conseguiu aí, graças a Deus, né, que vem aqui uma pessoa que sabe muito bem o que está falando.
E para a gente organizar bem isso, os irmãos vão ver que eu vou entrar em contato para a gente fazer uma lista, porque a gente vai ter um momento de comes e bebes, né? A gente está preparando aí, organizando tudo. Então, para todo mundo ser bem recebido e ser muito frutífero para todos, então a gente quer trabalhar com números para fazer tudo muito organizado. Então, sábado, a partir das 3 horas, queridos, esteja em oração por esse momento, tá? Amém. Então, vai ter evangelismo, né, irmã Cleonice? O evento do dia 20 pediu para a gente distribuir os convites aqui na Redondeza. Mas antes a gente vai se reunir lá dentro para ver o que a gente vai fazer. Então, os irmãos que puderem estar, tá? Distribuindo os convites. E mais tarde, às 19 horas, nós temos o culto de louvor e adoração, onde o nosso amado diácono Juscelino estará com a palavra. Que Deus prepara o coração dele. Amém, irmãos.